Fala galera, sejam bem-vindos para mais um episódio aqui do Sítios Cast, episódio de número 38. Eu sou o professor Renato Bianchini e para me acompanhar aqui no nosso grande podcast, o professor Vitor Mendonça. Fala galera, sejam bem-vindos aí a mais um Sítios Cast. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre um pouco da nossa experiência e tentar passar para você um conteúdo bem direcionado, bem aplicável para você que está começando, porque a nossa ideia é explicar aqui como começar do zero como personal trainer. Então, você que vai se formar em breve, já quer começar a pensar sobre isso, você que acabou de se formar, não sabe muito bem o que está fazendo, ou então já se formou, mas está um tempo aí na profissão e ainda está um pouco perdido, a gente vai compartilhar a nossa experiência, vai dizer exatamente o que a gente fez certo, o que a gente fez de errado quando a gente começou na carreira de personal. Para quem não sabe, a gente atua como personal até hoje, né? Então a gente tem um início de carreira ali que a gente vai discutir exatamente o que a gente fez de certo e errado aqui hoje com vocês e vai tentar fazer aqui um guia para todo mundo que quer começar e como que toma as melhores decisões nesse momento, porque é um momento onde você não tem muito conhecimento ainda, né? Então vale a pena alguém que já passou por isso poder te orientar da melhor forma. Fora isso, a gente tem inúmeros casos aqui de alunos nossos da Sítios que começaram, que estão começando, então a gente tem muita experiência boa para passar para vocês. Mas antes disso, professor Vitor Mendonça, não sei se você está sabendo, mas o Sítios Cast está ficando cada vez mais alto nível, né? Inclusive agora nós temos um patrocinador oficial do Sítios Cast, a gente fechou um contratinho com eles aí, né? E a gente tem aí agora um patrocínio oficial do nosso podcast, tá sabendo dessa? Esse é o primeiro episódio aí patrocinado, tá? E Exatamente. galera que tá, meu Deus do céu, qual patrocínio que é esse? Aposto que é um suplemento aí que não serve pra nada, os caras se venderam. Não, e a gente nunca aceitaria patrocínio de algo que a gente não confia muito, né? Então, esse episódio está sendo patrocinado pela Sítios Play, a plataforma do personal trainer de sucesso. Exatamente. É o produto que a gente mais confia no mercado para poder divulgar e patrocinar aqui o nosso podcast. Mas, sério, Então, vocês que ainda não conhecem, né? A Sítios Play é a nossa plataforma de cursos, já temos 33 cursos nesse exato momento, mas pode ser que se você já está ouvindo esse podcast, a gente já está com 34, 35, 36 cursos, porque a gente atualiza essa plataforma o tempo todo, a gente sempre traz novos cursos, novos especialistas para dar curso para vocês nessa plataforma, e você paga apenas uma mensalidade ali, uma anuidade, né, para você ter acesso a todos esses cursos e conseguir ali fazer, né, desenvolver seu conhecimento em todos os aspectos do personal trainer e da sua carreira também, né? o objetivo da Sítios Play é exatamente transformar você aí, personal trainer, realmente um personal trainer de sucesso, né? Então a gente vai te dar todo o conteúdo necessário para isso, tá? Desde conteúdo aí voltado para conhecimentos técnicos, né? Então a gente vai ter lá curso completo de HIIT, curso completo de CrossFit, a gente vai ter sobre cinesiologia e biomecânica, que é o que a gente chama aí de execução perfeita. Mas também a gente vai ter conteúdos voltados aí para a área de vendas, para a área de marketing, que é fundamental para você, que é personal trainer, né? Então a gente vai ter conteúdos aí de consultorias online, conteúdo aí de como vender o seu serviço de personal trainer, conteúdo de gestão financeira também, que é fundamental para você. Tudo isso você tem acesso lá dentro da Sítios Play, tá? E se você estiver vendo esse podcast aí, quase junto que a gente lançou aqui, no dia 22 de agosto, tá, de 2021, pode ter gente que tá ouvindo esse podcast aqui daqui a 10 anos, né? Mas no dia 22 de agosto de 2021, a gente vai abrir promoção para você fazer a sua assinatura anual lá da Sítios Play, tá? Então fica atento aí para você fazer parte lá da Sítios Play, que eu tenho certeza que você vai gostar, tá? Se você ainda é estudante também, essa plataforma também é para você, tá? Eu sempre brinco que para o estudante ali entrar na plataforma, basicamente ele ter certeza que você vai entrar de voadora no mercado de trabalho, tá? Que é o quê? É você ter acesso já a conteúdos aí que vão te facilitar muito para você entrar no mercado de trabalho e já conteúdos voltados para a prática, tá? Aqui, o que infelizmente você aprende muito pouco aí durante a faculdade. Então, para você que é estudante também, é uma plataforma que eu tenho certeza que é excelente para você assinar e estar lá conosco. Perfeito, Vitor, excelente. Então, agora que já abrimos aqui para os nossos patrocinadores, a gente pode continuar nossa conversa, nosso conteúdo aqui. Então, Vitor, o que você prefere? Prefere que eu comece aqui já falando ou você prefere começar? Pode começar. Posso começar? Então tá. A ideia aqui, então, é passar para vocês um pouco de como que foi meu início de carreira de personal trainer, o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado, né? Então, basicamente, no meu início de carreira, as principais formas, assim, eu sempre quis ser personal trainer desde o início da faculdade, então eu já estava bem focado nisso, né? Mesmo ali, primeiros períodos da faculdade, primeiro, segundo período, já sabia que eu queria ser personal trainer. Então, já tive um tempo de experiência como estagiário de academia e sabia que era isso que eu queria. E aí, beleza, aí fui
dando sequência, e os primeiros alunos que eu conquistei, cara, foi uma indicação, tá? Eu boto aí, eu acho, os primeiros 3 ou 4 alunos que eu consegui, né, de personal trainer, foi indicação, e o mais incrível que pareça, né, que eu vou chamar a atenção para vocês sobre isso, foram de outros profissionais, tá? Não foi indicação nem de amigos, não foi nem indicação de colegas, assim, que me conheciam e queriam meu serviço, foi indicação de outros profissionais, né? Não sei se vocês sabem, mas como eu saí da minha cidade e vim aqui para Juiz de Fora, a cidade que eu resido hoje, para estudar educação física e acabei ficando aqui para trabalhar como personal trainer, né, eu me deparei com a seguinte situação: a grande maioria dos meus amigos aqui eram professores de educação física também, né? Eu tinha poucos amigos aqui que não eram da área da educação física, né? Os meus amigos que eu tinha antes, tudo lá, moram lá em Petrópolis. Então, a grande maioria seriam meus concorrentes, vamos dizer assim, né? Porque eu estava ali começando a carreira, assim como eles, então eu não tinha assim alguém que, eu vou confiar no trabalho do Renato agora logo de cara. Mas eu tinha muitos amigos da área que confiavam muito no meu trabalho. E aí é um ponto que eu chamo de extrema atenção para vocês. Por que alguém, né, da área da educação física confiaria num recém-formado? Qual que é a diferença do Renato lá que fazia outros profissionais confiarem? Cara, desenvolvimento de conhecimento. Mas o Renato fala isso porque ele vende cursos aí da CITES, ele quer que a gente compre. Não estou falando nada disso. Você não precisa fazer curso da CITES se você não quiser. Mas a gente sempre fala muito do desenvolvimento do conhecimento para vocês se sentirem mais seguros, para vocês terem uma capacidade, até por conta disso. Os outros profissionais vão confiar no teu trabalho e vão poder te indicar. Então, assim, se não fossem os outros profissionais que me vissem ali, né, tendo tanto conhecimento técnico, científico da educação física, eles nunca confiariam no meu trabalho para me indicar, porque indicação é uma coisa muito séria, né? Você está colocando o seu em risco quando você indica um outro profissional, né? E graças a Deus, esses profissionais que me indicaram confiavam muito em mim, e foi assim que eu comecei nos meus primeiros passos da carreira, né? Depois disso, eu tive algumas formas de alavancar bastante, né? O uso da internet foi algo que me ajudou muito a ter mais alunos, né? A gente, de várias formas, antigamente até site na internet eu tinha, que ajudava muito a conseguir novos alunos, mas basicamente foi dali que foi para frente que foi aumentando, né? Papelzinho de porta em porta, pô, isso daí é importante. Teve uma técnica que eu usei, né? Eu morava num condomínio, e essa técnica me rendeu, acho que 2 alunos, pelo menos, né? Sendo que uma delas ficou pelo menos uns 9 meses comigo. Então, já vou explicar mais ou menos em números aqui o que isso significa, mas basicamente eu imprimi um pedacinho de papel e tirei xerox, dizendo que eu era morador do condomínio e que se alguém tivesse interessado em fazer algum tipo de treinamento personalizado, que era só entrar em contato comigo. E fui deixando de porta em porta, tá? Fui assim, ali na cara dura, eu mesmo, jogando os papeizinhos debaixo das portas dos moradores, né? E assim, teve pelo menos 5 pessoas entrando em contato comigo, né? 3 não fecharam o personal, mas 2 fecharam. Então, assim, isso foi excelente, porque, pô, eu já estava ali no meu condomínio, morava ali, né? Um aluno que treinaria na academia do condomínio. Isso foi excelente para mim na época, né? Ainda tinha poucos alunos, então isso me ajudou muito e deu essa flexibilidade, essa facilidade de treinar os alunos em casa, né? Então, você fala assim, na época, se eu não me engano, estava cobrando 400, 500 reais, né, por mês para dar duas sessões de personal trainer. E aí, bota aí que vamos supor que seja 400 reais por mês para dar 2 sessões de personal trainer por semana. Pô, a aluna ficou comigo 9 meses, né? Olha só, jogar um papelzinho debaixo da porta deu mais ou menos ali, né, sabe as contas de cabeça aí, R$ 2.700, é isso? Ou mais? Não, é mais R$ 3.600, né? R$ 400 por mês durante 9 meses, R$ 3.600 que eu ganhei ali com uma aluna por causa de um papelzinho que eu joguei debaixo da porta. Então, isso serve aí de exemplo para vocês que, se você estiver disposto a fazer certas coisas, porque, por exemplo, para muita gente é uma vergonha jogar um papelzinho debaixo da porta oferecendo serviço. Que isso? Vou panfletar meu serviço? Para mim, na época, foi super de boa. Minha atual esposa, né? Ela até me ajudou, né, a fazer. A atual esposa parece que eu já tive antigas esposas. Né? Não é só... Mas a minha esposa, né, na época, ela não era minha esposa, foi isso que eu quis dizer, mas ela namorava comigo e ela me ajudou a fazer isso. Então, tipo assim, a gente foi em cada andar do prédio jogando. E assim, cara, na humildade total, e assim, tava começando, então tudo bem, sabe?
Então, e teve uma outra coisa muito importante para minha carreira também, né? Foi logo assim que eu comecei a divulgar meu serviço na internet. Aí, aqueles amigos lá de Petrópolis, que não estavam comigo presencialmente, começaram a ver o meu trabalho e começaram a gostar do que eu estava fazendo. Começaram a sentir firmeza, vamos usar um termo aqui bem popular, sentir firmeza em mim, sabe? Fazer, pô, o Renato não é qualquer personalzinho de academia, não. Pô, olha só o que o cara tá fazendo, olha os conteúdos que ele tá falando ali, ele é um cara diferenciado. E nisso começaram a me procurar para saber do meu serviço, né? E aí eles começaram a me pedir, na época a gente chamava assim, monta uma ficha para mim à distância, né? E isso, sei lá, isso aí devia ser 6, 7 anos atrás, não, 6 anos atrás pelo menos, né? E aí, pô, monta uma ficha aí para mim, cara, e tal, né? À distância. Aí isso virou um negócio de consultorias online de treinamento. Então, logo no início da carreira também, eu comecei a montar esses treinos à distância para alguns alunos que gostavam de mim, já me conheciam e gostaram do meu trabalho. Então, ali eu comecei os negócios de consultoria online e não parei desde então, né? Até hoje atuo nesse mercado, né? Prescrevendo treinos online. Então, assim, foi nessa parte que eu comecei a usar as redes sociais, né? Que começaram a me ver e falaram assim, pô, acho que o Renato é diferenciado, tá? Mas eu tenho uma série de recomendações que eu faria contra o que eu fiz no início. Eu falo agora, Vitor, ou eu espero para falar depois? Pode dar uma segurada aí, tá muito empolgado. Tá, deixa o Vitor falar a experiência dele. Então, a gente falou aqui da realidade, mas depois eu vou falar para vocês o que eu faria de diferente do que eu fiz, tá? Que eu acho que é importante dizer aí também. Mas Bom, manda ver, pode Vitor. traçar uma série. Começou. A gente pode traçar depois uma série de recomendações que para públicos diferentes também, tem várias coisas que a gente pode pensar. Mas eu comecei, eu acho que assim que eu diria que antes de eu me formar já tinha alguns conhecidos que me procuravam e eu era bem chato com isso daí, né? Eu tinha a questão ética e eu nunca peguei nenhum aluno antes de me formar, tá? Tem até um monte de briga aí em relação a isso, não tem problema e tal, eu nunca peguei, eu sempre fui contra isso daí. Mas assim que eu me formei, teve colegas que me procuraram, tá? Então teve uma amiga de época de colégio que me procurou para fazer personal training, então já foi a minha primeira aluna, tá? Eu tive um amigo de tempo de colégio também que me procurou para prescrever treinos de corrida para ele, então também já foi um aluno aí de consultoria que eu fiz com ele, tá? Então esse não era um treinamento presencial, então logo de cara eu peguei já uma aluna presencial, um aluno aí de consultoria de corrida, tá? E teve um amigo de um amigo que me procurou ali para prescrever um treinamento funcional para ele, tá? Presencialmente ali. Ele, eu tô querendo fazer um treino funcional e tal, e na época, cara, eu nunca trabalhei com treinamento funcional, tá? Eu até gostava da ideia do que era o treinamento funcional, eu estudava um pouquinho sobre o assunto ali, mas eu nunca tinha atuado na área, tá? Aí ele falou comigo, pô, você trabalha com isso? Não, eu trabalho, vamos sim, vamos trabalhar lá, tá? Então, eu fiz a reunião com ele assim num dia, né, oferecendo o produto ali, que ele marcou comigo ali pra gente conversar, e um dia depois eu já comecei, tá? E aí já até é interessante aqui algumas questões aqui pra gente pensar. Primeiro, né, cara, eram pessoas que já me conheciam, tá? E assim que elas me viram formando ali, elas procuraram o meu serviço. Por que isso aconteceu, né? Porque eu já me posicionava ali como uma pessoa diferenciada, vamos dizer assim, né? As pessoas já viam que eu estudava, já viam que eu estava sempre aí atrás de curso, tá? Então, assim, isso já é um diferencial, né? Alguma coisinha que eu postava ainda nas redes sociais, redes sociais era mato ainda na época, né? Mas alguma coisinha que eu postava ali, a pessoa já me via de uma forma diferente. Então, assim que eu me formei, elas me procuraram. Esse aluno que me procurou para o treinamento funcional também foi legal, porque, poxa, para você dar um treinamento funcional ali, não necessariamente você precisa de algumas ferramentas, vamos dizer assim, você pode fazer um treino só com o peso do corpo, mas é legal você ter alguma coisinha, né? E aí, na hora ali, eu entrei em contato com um amigo meu, que trabalhava comigo até numa empresa ali de corrida, né? Eu era estagiário na época. Eu entrei em contato com ele e falei, Pedro, Pedro Paulo, inclusive, eu falei, Pedro, o que você não está usando aí? O que está sobrando aí do seu trabalho aí de funcional aí? Que ele já dava treinamento funcional. Aí ele, não, pega isso daqui, esse daqui eu tenho 2, tal, me deu ali durante um tempo, ele, cara, assim que você for ganhando dinheiro aí, você vai me devolvendo, tá? Então, comecei esse trabalho de treinamento funcional ali, foi até legal, inclusive, que, igual eu falei, era amigo de um amigo meu, esse cara, e ele fez, acho que 2 semanas comigo, aí esse amigo meu, que era a pessoa que estava entre a gente ali, ele começou a fazer também, né? Então já virou, era um personal mesmo, 1 a 1 ali, já virou uma dupla, né? E logo depois esse funcional também deu uma crescida boa. Mas enfim, eu fui ali, comecei a prescrever os treinos para ele ali, fui entendendo mais de como funciona o treinamento funcional. Renato até deu umas aulas lá, né, Renato? Uma vez que eu estava viajando. Umas aulas de substituição, né? Mas, então o começo foi bem nessa pegada, sabe? De pessoas que me conheciam e começaram a procurar o meu serviço, tá? E eu diria que foi assim durante um bom tempo, tá? Então, assim, eram pessoas que iriam me conhecendo ali, pessoa que me conhecia de uma coisa, uma pessoa me conhecia do grupo de corrida ali me procurou, uma pessoa que fez inglês comigo foi lá me
procurou. Isso foi até bem naturalmente acontecendo, tá? Eu, no primeiro momento de carreira ali, porque a gente já até postava alguma coisinha nas sítios aqui, eu e o Renato, a gente já tinha algumas ideias do que fazer, a gente ainda era muito... era algo muito novo ainda, mas a gente tinha alguma ideia do que fazer com uma empresa, vamos dizer assim, né? Então eu não focava totalmente no personal trainer. Acho que se eu focasse totalmente no personal trainer, eu faria de forma diferente, né? A gente vai até discutir um pouco sobre isso. Mas eu diria que toda essa questão ocorreu de forma muito natural, tá? Então, esse grupinho que eu tinha de treinamento funcional ali, ele lotou, né? Eu tinha o objetivo de ter 6 pessoas, era um grupo bem fechado mesmo, tá? Eu cobrava um valor mais alto, exatamente para não ter um grupo muito grande. Ele lotou ali com 6 pessoas rapidamente, tá? Então, rapidamente eu já tinha 6 pessoas treinando comigo. E o meu serviço de personal trainer também, rapidamente, eu dei uma expandida boa nele, tá? Então, eu tinha já uma quantidade de alunos ali que eu não gostaria de ter mais do que isso, porque já ia ocupar muito tempo do meu dia ali, e eu gostaria de me dedicar também para sítios. E, em paralelo a isso, sempre trabalhei também com as consultorias de corrida, tá? Que eu gosto, é algo que eu gosto bastante, já trabalhei com consultoria de musculação, trabalho até hoje também, inclusive, mas eu dou um foco maior aí para consultoria de corrida. É algo que eu sempre gostei de fazer e sempre também se encaixou. Sempre tem uma procurazinha, sabe? Algumas pessoas aí sabem que eu gosto do assunto e sempre procuraram. Então, de forma geral, para mim, sempre foi de forma natural, mas eu diria que foi de forma natural, exatamente por eu ter um network, vamos dizer assim, razoavelmente bom, por sempre saber lidar com as pessoas, isso é fundamental para quem trabalha pessoalmente, né, no trabalho 1 a 1 ali. E também por me posicionar aí como um profissional de qualidade, tá? Então, assim, o cara te olha ali, pô, já conheço esse cara, já conheço ele do colégio, já conheço ele lá do inglês, já conheço ele de algum local. E ele me parece ser um personal trainer de qualidade, poxa, vou dar uma olhada aí no trabalho dele, vou confiar no trabalho dele, tá? Então, acho que isso daí é fundamental para você também. Você já pensar nesse networkingzinho aí, já pensar em quem que talvez contrataria o seu serviço, né? E também aí, obviamente, se posicionar como um profissional de qualidade, mesmo logo ao se formar. Perfeito, perfeito, Vitor. Assim, e eu acho que vai ser legal que depois a gente vai poder pegar, porque você teve várias atitudes diferentes de mim que te ajudaram muito, e eu tive algumas diferentes de tu que também me ajudaram muito. Então a gente pode fazer depois uma lista de recomendações de tudo que a gente acertou e o que a gente gostaria de mudar, né? Então, se tu quiser depois modelar o que eu vou fazer aqui, eu vou pegar 2 coisas que eu acho que eu mandei muito bem quando eu comecei e 2 coisas que eu faria totalmente diferente quando eu comecei, beleza? Aí tu pensa Beleza. aí o que você pode fazer, o que você pode relatar. Então, ó, começando o que eu fiz muito bem, que eu acho que assim, se você quiser pegar uma dica da carreira do Renato, ó, vou modelar a carreira do Renato, faça isso. Primeiro, cara, nunca parei de estudar, sempre estudo até hoje, tá? E assim, na época, então, eu era viciado em conhecimento científico, cara. Eu assim, lia artigos e artigos, mas porque eu gostava também. Eu até entendo que tem muito personal trainer que não gosta de ler artigo científico, não gosta de estudar, não gosta de aprender, mas sempre foi um prazer para mim, então muito mais fácil, né? Por exemplo, hoje, o trabalho que a gente faz aqui na Sítios, né, de tradução da ciência, que a gente diz, que é pegar um artigo científico, que às vezes é em inglês, e entender esse artigo científico, saber, além de falar inglês, saber ler um artigo científico que não é qualquer um que consegue, e trazer esse conhecimento aplicado na prática, né, isso para a gente é um prazer fazer, sabe? A gente já leria o artigo científico, já estudaria o tópico de qualquer maneira, e a gente aproveita aqui e já entrega para você totalmente mastigado. Mas mesmo você que não gosta muito disso, que ainda não está ainda muito assim nessa pegada de estudar, cara, procura aprender um pouquinho a mais cada dia. Né? O que eu sempre falo, mesmo que você assim, você se comprometa a acompanhar as postagens da Sítios, a Sítios está postando uma média de 3 posts por dia, né? Um vídeo, um infográfico, às vezes um Reels ali, curto, mas com uma informação. Cara, começa a se comprometer assim, ó, todo dia eu vou acompanhar o que a Sítios está postando, beleza. Aí ali você já garante que você vai aprender várias coisas novas, né? Mas aí depois você vai um pouco a mais, vou começar a assistir umas aulas mais longas, porque nos vídeos curtos e tal, a gente consegue passar um conhecimento rápido, mas para a gente aprofundar, a gente precisa de um momento como esse aqui, o podcast, para a gente poder verticalizar nos assuntos. Mas, cara, não para de estudar e começa o quanto antes, se você não está estudando, sabe? Porque se você conseguir ficar um pouquinho melhor a cada dia, daqui a dias, meses, anos, tu vai estar muito melhor. E, cara, isso foi fundamental para mim. A segurança que eu tinha quando eu entrei no mercado de trabalho é o grande diferencial, sabe? De saber que, assim, cara, eu tenho mais conhecimento do que a maioria dos profissionais que estão chegando comigo no mercado de trabalho. Vamos supor, o pessoal que formou junto comigo, eu tinha muito mais segurança, porque, sabe, eu já sabia como lidar com a parte do treinamento, prescrever treinamentos, então, assim, e eu devo isso ao conhecimento técnico-científico, não tem jeito, tá? E
A segunda coisa que eu acho que eu fiz muito bem e que eu repetiria foi sempre pensar no futuro, nunca ficar pensando só no presente. Porque se a gente pensasse só no presente aqui na Sítios, né, nem existiria Sítios, né, Vitor? Porque se a gente pensasse só no curto prazo, a gente nem teria pensado em montar uma empresa como a Sítios para poder passar conhecimento científico para as pessoas e tal, porque a gente pensaria assim, pô, é muito mais rentável aqui para mim nesses próximos meses focar 100% em ser personal trainer, porque isso vai fazer, né, eu crescer na minha carreira aqui como personal trainer e pronto, acabou, né? Talvez eu nunca nem teria feito consultoria online se eu pensasse no curto prazo, porque consultoria online, a princípio, ela demora até ela pegar uma certa atração, mas uma vez que você pega essa atração, você tem um trabalho muito mais escalável, né, que demanda muito menos tempo do que o personal trainer, né, e muito mais rentável no final das contas. Mas assim, então eu sempre pensei em alternativas para o futuro, e a gente, muitas das alternativas que a gente pensava antigamente nem foram aplicadas, mas eu sempre pensei no futuro, eu sempre pensei assim, pô, é isso que eu quero o resto da minha vida? Pode ser que tenha muito personal que fale que sim. O resto da minha vida eu quero trabalhar dentro de um salão de academia, né? Mas alguns vão falar assim, ah, não, o que eu quero para o meu futuro é ser dono de academia um dia, eu quero ser personal trainer, mas ter minhas consultorias online também para eu poder ter mais liberdade temporal, liberdade geográfica, para poder prescrever o treino de qualquer lugar, né? Então, sempre pense no futuro, né? O que você quer para o seu futuro? E até mesmo, se você pensar em médio prazo, pô, eu quero entrar firme na carreira de personal, né? O que você vai precisar para chegar nessa carreira de auge de personal? Isso é pensar no futuro também, porque, beleza, eu quero ser um grande personal trainer da cidade. O que você vai fazer para conseguir isso? Né? Não vai ser de um dia para o outro, não vai ser no mês que vem. Você vai ter que ter um planejamento. Então, sim, não ficar só focado no presente, pensar no futuro, é algo que eu acho que eu fiz muito bem logo de cara, tá? E aí, agora eu vou falar as duas coisas que eu acho que eu fiz errado e que eu não repetiria se eu pudesse voltar. Tá? Então, assim, se eu pudesse dar um conselho para o Renato lá do início da faculdade, eu faria diferente, tá? Primeira coisa que eu fiz, que eu considero um erro, assim, para quem quer alavancar na carreira de personal, foi o seguinte: eu tive uma carreira que eu trabalhei numa academia durante muito tempo como estagiário, né? Eu, se eu não me engano, trabalhei lá quase 3 anos seguidos, assim, como estagiário. Só que teve um período que eu fui estudar nos Estados Unidos, eu fiquei 1 ano e meio fora. E aí eu parei de trabalhar nessa academia e fui trabalhar fora. E logo depois eu já me formei. Então foi assim, eu trabalhei nessa academia, fui para os Estados Unidos, depois eu me formei. E aí o que aconteceu comigo que impactou muito o início de carreira? Naquela época que eu estava como estagiário da academia, eu tinha certeza assim, se eu pegasse o diploma na mão, teria muitos alunos já que estavam aptos a começar a treinar comigo, porque eu já estava conhecido ali no mercado daquela academia, os alunos já me conheciam, já sabiam que eu era um bom instrutor, já sabiam que eu era um bom personal, então muitos dos alunos ali só não fecharam comigo porque eu ainda não estava formado como personal trainer. Então, quando eu fui para os Estados Unidos e depois não voltei para o mercado de trabalho, eu acho que desacelerou o processo. Teve até alunos no percurso que lembraram de mim da academia e falaram assim, pô, Renato, tal, pô, você está trabalhando como personal, então eu queria saber como é que é o teu atendimento. Teve até casos assim, mas eu acho que se eu tivesse voltado dos Estados Unidos, né, e entrado de novo para o mercado de trabalho, focasse assim, não, eu vou voltar a trabalhar em academia como estagiário mesmo, quero ganhar um saláriozinho ali furreca, vamos dizer assim, de estagiário, mas eu quero voltar para o mercado de trabalho, eu quero estar aqui atuando todo dia na academia porque eu quero que as pessoas me conheçam. Eu acho que o inicinho ali de carreira seria mais escalável, entendeu? Eu acho que eu conseguiria ali, pô, às vezes uns 4, 5 alunos logo no início que iam estar vendo meu trabalho ali na academia, iam saber que eu estava diferenciado, né? E isso ia me alavancar, tá? Esse é o primeiro ponto que eu faria diferente, então. Eu não teria saído do mercado de trabalho, ou se tivesse saído, eu sairia e voltava o quanto antes, sem pensar em salário. Eu não ia nem pensar assim, eu quero ser contratado como instrutor da academia para ter um salário fixo ali, mensal. Não, nem pensaria nisso. Pode me pagar como estagiário, eu trabalho até de graça aqui nessa academia, mas eu quero estar aqui todos os dias mostrando o meu trabalho, né? E aí você tem que pensar estrategicamente também, que às vezes você vai querer trabalhar todos os dias, mas se você trabalhasse na grade que eu trabalhava antes, você ia se quebrar. Por quê? Eu trabalhei numa grade de 6 às 10 da noite, que é o horário de pico da academia. Só que eu trabalhava todos os dias. Então, eu nunca ia conseguir pegar personal daquele horário. Então, você tem que ter a malícia de, às vezes, você trabalha segunda, quarta à noite, terça e quinta de manhã. Porque aí, segunda, quarta, você trabalha no salão da academia, terça, quinta e sexta você tem o seu horário livre, né, à noite na academia. E aí de manhã, né, isso aí são algumas estratégias que eu pensei assim muito depois que eu faria diferente também. Mas, enfim, né, aí é um bônusinho.
A outra coisa que eu faria diferente era entrar firme nas redes sociais muito antes do que a gente entrou, né? Porque assim, a gente começou a fazer divulgações nas redes sociais. O Vitor mesmo falou de algo importante que eu acho que assim, muita gente nem pensa nisso, que é você, por exemplo, fiz um curso, aí postei lá a foto fazendo o curso, né? Fiz mais uma palestra, tirava foto com o palestrante. A gente costumou a fazer isso na faculdade várias vezes, e isso eu acho que ancorou a gente como pessoas diferenciadas, porque, por exemplo, o Renato ele fez um curso esse fim de semana, já está fazendo outro curso, então o cara não está parado na vida, né? Ele está se aprimorando, né? Por mais que a pessoa nem sabe que tipo de conteúdo que foi aquele. O cara não está, ele não está tomando cerveja no barzinho no fim de semana, né? Essa que é a grande diferença, então isso passa credibilidade. Tava Principalmente também. Oi? O Renato estava também, barzinho final de semana. Só mais tarde, assim, depois da palestra. Aí chegava virado no dia seguinte. Mas assim, pegando assim aquela pessoa, aquele núcleo de pessoas que já te conhecem, que já te veem como um personal trainer, se eles veem que você está sempre se aprimorando, isso é um ponto positivo para você, né? E eu utilizaria ainda mais, eu utilizaria isso para dar minha opinião sobre treinamento físico. Ah, Renato, mas você era um estagiário, né? Você ainda não era formado, você vai dar opinião sobre exercício físico? Ué, qual que é o problema? Eu posso falar o que eu acho, o que eu estou estudando aqui, falar sobre um artigo científico, né? Por exemplo, o que a gente faz hoje em alguns infográficos é pegar um estudo científico e destrinchar ele para vocês. Eu já sabia fazer isso naquela época, poderia ter fazendo até hoje, né? Poderia ter feito naquela época bem antes, né? Então, assim, são coisas que eu teria feito diferente porque eu ficava com muito receio, pô, ainda não sou formado, vou falar de exercício, ou então não gostava muito de aparecer, não estudei muito bem como fazer isso no Instagram, no Facebook direito, então assim, demorei bastante para entrar, apesar de ter sido um dos primeiros da carreira da educação física, vamos botar assim, né, um dos pioneiros, assim, a gente na CIT foi um dos pioneiros nessa área, né, eu vejo que eu teria feito até antes se pudesse. Sabe? Essas são as duas coisas que eu mudaria, então. Né? Nunca sair do mercado de trabalho, principalmente para quem está quase se formando, foca em arranjar uma academia. Igual eu falei, né? Não precisa ser um salário bom, você só tem que estar na academia. E segundo, né? Investir bastante nas redes sociais aí, o quanto antes, né? Porque hoje já está saturado o mercado. Cara, você não tem noção do que vai ser saturado, né? Tipo assim, eu acho que nos próximos 20 anos ainda vai ter muita rede social nova crescendo, nascendo do zero, e dá para você se diferenciar muito ainda. Já falei para caramba. Vitor, fala agora para a gente aí o que você acertou na veia na época da tua carreira e o que você mudaria, que você faria diferente. Bom, alguns fatores aqui que você foi falando aí, eu fui anotando, né? Então, continha de padaria, tá? Uma parada que eu fiz, eu sempre faço muito e eu recomendo todos que façam. Então, o que é conta de padaria? Cara, é você pegar ali, analisar aí o mercado, analisar o que você pode fazer e sair fazendo conta ali. Então, por exemplo, aqui em Juiz de Fora, quanto que o cara tá cobrando personal? Vamos supor lá, R$40 que é a média ali. Beleza, R$40 a média. Se eu cobrar R$40 também, quantos alunos eu preciso ter para conseguir atingir meu objetivo lá? Aí eu faço uma conta ali, eu preciso ter, sei lá, 10 alunos 2 vezes por semana. Poxa, como que eu vou conseguir 10 alunos 2 vezes por semana, sabe? Tudo fica muito mais fácil quando você faz uma continha de padaria ali, porque você entende onde você pode chegar. Não sei, não gosto muito dessa área do personal presencial, não. Vou trabalhar com consultorias online. Quanto que um consultor online cobra aí, mais ou menos? Sei lá, R$100. Poxa, quantos alunos de consultoria online eu preciso ter para atingir o meu objetivo lá? E aí você começa a fazer contas ali. Poxa, prefiro ter 10 presenciais aqui ou, sei lá, 40 de consultoria online. O que será que vai ser mais fácil para mim? Tá? Puxar essas continhas de padaria é importantíssimos para você. Você, às vezes, vai montar aí um negócio de treinamento funcional, tá? Poxa, vou montar ali na pracinha um treinamento funcional e tal. Puxa, continha de padaria ali, quantos alunos que eu preciso ter? Inclusive, eu vou dar uma aula só sobre isso. Eu vou jogar no YouTube para vocês, tá? O Renato vai falar aí. Porque se não fosse a continha de padaria do Vitor, talvez eu teria mais um erro para compartilhar com vocês aqui, né? O Vitor pode até contar essa história aí melhor para vocês, mas eu tinha uma ideia na minha cabeça sem fazer a continha de padaria. Aí o Vitor, não, peraí, Renatinho, senta aqui comigo aqui, vamos fazer uma continha de padaria rápida aqui, ó. Pega aqui, ó, o celular, calculadora e papelzinho. Olha só as contas que tu tá fazendo, essa conta aqui não vai fechar. Se quiser, pode explicar para a galera aí, seria um erro que eu cometeria anteriormente.
Logo no começo da Citius, né, nosso objetivo era... A gente tinha uma ideia ali de trabalhar alguma coisa online, mas ainda muito pouco, trabalhar com cursos, aí sejam presenciais ou online, mas a gente tinha o objetivo também de abrir um estúdio de personal trainer, tá? Então a gente queria abrir um estúdio de personal trainer e começar a atuar nessa área aí. E aí eu abri ali minha continha de padaria, né? Poxa, quanto que é para você montar um estúdio de personal trainer? Quanto que custa um aluguel? Quanto que custa ali um dia a dia do personal trainer? Se eu precisar contratar um outro profissional para estar em alguns horários ali, quanto que custa isso? A gente foi puxando tudo isso no papel. E aí a gente faz do outro lado também. Poxa, quantos alunos eu preciso ter para esse estúdio dar uma bombada, né? Quantos alunos eu preciso ter para pelo menos pagar esses valores que eu acabei de falar? Quantos alunos eu preciso ter para, poxa, tirar um Prolabore legal também, né? Para começar, eu não vou trabalhar lá de graça, né? Eu preciso ganhar uma grana também. Quantos alunos eu preciso ter? E, cara, a gente puxou uma continha de padaria ali, a gente viu que era bem difícil, tá? Quem tem aí estúdio aí vai saber que não é fácil você ter realmente ali, tirar uma grana forte aí de um estúdio personal, tá? E a gente, na época, éramos 3 sócios, né? Então, ou seja, né, tudo que desse de lucro a gente ainda tem que dividir para 3 pessoas, então a gente viu que a conta ali ficou bem puxada mesmo e a gente tomou a decisão de não fazer, né? Inclusive, eu gosto até sobre isso rapidamente, né? Eu vejo muita galera aí, nossa, a gente ganha muito mal como instrutor, o cara da academia lá tá ganhando milhões e tal. Cara, não é bem assim, sabe? Obviamente, tem muito dono de academia aí que, poxa, tem uma academia de qualidade, que tem muitos alunos e realmente aí tem um faturamento legal, mas tem muita academia ali que o dono da academia às vezes ganha menos que o instrutor também, tá? Se não tiver no negativo aí, tomando prejuízo. Então, assim, é realmente difícil você montar um negócio desse. E para facilitar você montar ou não um negócio desse, continha de padaria, acho que vai ser importante, né? Então, fazer as continhas de padaria é algo que eu sempre fiz, gosto de fazer, e eu acho que é fundamental, né? E aqui na Citius a gente continua fazendo continha de padaria sempre, né? Acho que isso aí é bem comum. Um outro fator aqui que eu botei, que acho que o Renato botou exatamente o mesmo, tá? Que é passar como um instrutor, tá? Passar por essa fase de ser um instrutor de academia. É algo que nem o Renato nem eu fizemos, tá? O Renato como estagiário, eu também como estagiário, mas não como instrutor ali contratado mesmo. E pra gente deu certo, tipo assim, né? A gente teve uma carreira... conseguiu conquistar alunos apesar disso, mas passando como um instrutor de academia, eu tenho certeza que isso facilitaria muito, tá? Muito mais rapidamente eu conseguiria ter uma quantidade alta de alunos aí. Porque você tá ali mostrando seu trabalho o tempo todo, isso facilita muito. Mas também eu gosto sempre de falar, cara, só se for numa academia de um nível mais alto, tá? Se você for naquela academia ali, onde você chega lá no horário nobre da academia, tem uma pessoa com personal, cara, aí vai ser difícil você conseguir alunos de personal ali. Mas, por exemplo, eu dou personal numa academia aqui que você chega de manhã, o instrutor, ele tá fazendo nada. Por quê? Porque todo mundo tá com personal. Então, quando tem ali 1, 2, 3 alunos ali que não tá com personal, ele consegue dar um atendimento muito legal para aquele aluno e aquele aluno pensa, poxa, todo mundo tá com personal aqui também, por que eu não tô com o meu, não pego o meu aqui, tá? Então, isso é fundamental. Inclusive, tem um colega meu que trabalhava em uma outra academia, são anos trabalhando numa outra academia, ele sempre teve dificuldade de ter aluno de personal. Ele veio para essa academia que poxa, tem muito personal atuando ali, cara, acho que tem um mês que ele está trabalhando lá como instrutor, ele já conseguiu 3 alunos, tá? Então, assim, você está numa academia que está voltada para essa área do personal trainer mesmo, que tem muitos alunos como personal trainer, isso facilita muito o seu processo, tá? Então, acho que isso aí agilizaria bastante, tá? Uma coisa que eu fiz que deu muito certo, que eu acho que você tem que fazer também, que eu acho que o Renato até falou, que é você mostrar conhecimento o tempo todo, tá? Você se posicionar como um personal trainer diferenciado. Você mostrar o seu conteúdo, tá? Hoje você tem uma facilidade muito grande de fazer isso através das redes sociais, tá? Então você postar o seu posicionamento ali, mostrar que está estudando sempre, eu acho que isso daí vai ser fundamental, tá? Que aí é linkado com um outro fator aqui, que é divulgar o seu trabalho. Você ali chegar e divulgar o seu trabalho o tempo todo é mais um fator aí que eu acho que no começo ali eu não fiz tanto, tá? Eu acho que eu falei, ocorreu muito naturalmente, até porque eu tinha outros objetivos, né? Mas, às vezes, se eu tivesse divulgado bem no comecinho ali, eu teria começado aí no nível mais alto e com mais alunos, teria facilitado o meu trabalho, né? Eu brinco até, teve aquela vez lá da greve dos caminhoneiros, acho que nem tem tanto tempo isso, acho que foi 2018, né? Eu fiz um post brincando, né? Ó, galera, quem tá nesse momento aí de greve dos caminhoneiros aí, tá preocupado como que vai pro serviço, o ônibus não tá funcionando, não tem nada funcionando, por que você não vai correndo, né? Se você estivesse treinando, você conseguiria ir correndo. Então, fiz uma brincadeira dessa. Quem quiser começar a correr aí, me chama no direct.
Cara, eu consegui 3 alunos numa brincadeira dessa, tá? Inclusive foi 3 alunos de personal ali. Eu lembro na época, eu fiz até essa conta, né? Eu aumentei ali em R$ 1.500 mais ou menos o meu faturamento por mês por causa de uma brincadeirinha dessa, né? Por quê? Porque eu praticamente nunca divulgava o meu serviço. Numa divulgação de brincadeira ali, eu consegui novos alunos, tá? Então, você está sempre ofertando o seu serviço e mostrando o seu serviço nas redes sociais, isso vai facilitar muito. E por último aí, eu acho que eu e o Renato, a gente sempre foi bem forte nessa questão aí. Eu acho que vocês que estão aqui no podcast provavelmente também são fortes nessa questão, que é da atualização constante. Tá? É importante você estar sempre se atualizando, entendendo aí o que é novo no mercado, o que é de diferente no mercado, saber o que está acontecendo aí, que eu acho que isso vai facilitar muito. Né? Então, poxa, teve um boom aí do trem de mobilidade, né? As pessoas começaram a atuar com trem de mobilidade. Eu e o Renato, a gente já sabia o que estava acontecendo ali, já estava atuando. Teve um boom do HIT, pô, a gente já entendia do mercado ali, já estava atuando. Boom das consultorias online, a gente estava inserido. Tá? Então é importante você estar se atualizando sempre, tanto na parte técnica quanto na parte de mercado como um todo. Perfeito, Vitor. Estou montando a listinha aqui para a gente fazer assim, ó. O cara que chegou até aqui, a lista de recomendações que a gente dá para ele, tá? Eu já anotei aqui, acho que todos os pontos e vou repetir para a galera aqui. Aí, se faltar algum, você fala aí também, tá, Vitor? Mas acho que eu peguei todos os seus também. Né? Show. O primeiro que eu anotei aqui, desenvolvimento de conhecimento, que o Vitor acabou de mencionar, está sempre se capacitando, se sentindo seguro no que está fazendo, né? Ser um personal trainer que você mesmo confia, sabe? Tinha uma parada que eu achava muito louca, que assim, né, eu até entendo essa ideia de, eu vou... tinha muito professor que eu conhecia que contratava outro professor para montar os treinos dele. Aí eu falo assim, cara, eu até entendo do ponto de vista de, às vezes, você ter alguém externo para poder te auxiliar, porque, pô, senão você não vai ter a motivação para fazer, você vai ficar com preguiça de fazer. Cara, mas você tem que ter muita... Assim, cara, confesso que eu tenho no meu trabalho, assim, dificilmente eu vejo alguém que montaria um treino melhor do que eu para mim, sabe? Porque eu me conheço muito bem, eu sei de tudo que eu já fiz na minha vida, eu sei de todos os tipos de treino que eu já fiz, e eu, inclusive, eu me considero um cara muito bom em montar treinos, mas eu vi que alguns professores faziam isso por insegurança mesmo, de tipo assim, eu não sei como que eu vou... não sei qual que é o melhor treino, então eu vou contratar um professor para mim. Então, assim, cara, se capacitar, ter segurança máxima no teu trabalho, né, você se considerar o melhor personal trainer que você é capaz de fazer. Renato, mas eu ainda não me considero, cara, eu estou muito inseguro. Então, vai se capacitando, cara. Você não precisa ser o melhor personal trainer hoje, né? Você pode ir evoluindo até você chegar nessa melhor versão de personal trainer que você é capaz de ser. O que você tem que fazer hoje é começar a traçar esse caminho de o que você precisa fazer. Preciso fazer um curso aqui, preciso estudar mais aqui. Eu já tenho o curso, só preciso fazer as aulas que já está lá. Então, assim, você tem que trilhar esse caminho. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é estar presente no mercado de trabalho, né? Trabalhar como instrutor, possivelmente, se você ainda está na faculdade, trabalhar como estagiário, estar presente ali no dia a dia da academia, porque isso é uma das melhores formas de você mostrar o teu trabalho, né? E aqui eu já vou abrir um parênteses, até uma coisa que a gente não comentou aqui nessa aula, mas que o Vitor é um exemplo muito bom para a gente falar sobre isso, que ele uma vez, acho que você comentou que você conseguiu 2 alunos de personal porque o personal dessas alunas estava utilizando o celular durante o horário de trabalho, né? Então, Exato. tipo assim, aí assim, beleza, eu tô na academia ali como instrutor todos os dias. Mas que tipo de instrutor você está sendo quando você está na academia? Isso é muito importante você se questionar também, né? Você é aquele instrutor que só está ali para brincadeira, para o social, para rir, brincar, que tem essa parte boa da educação física, que, pô, você trabalha no horário de lazer das pessoas, mas as pessoas querem, na hora de contratar um profissional, eles querem aquele cara que é sério, que leva a prescrição de treinamento a sério, que é uma pessoa educada, sociável, tudo mais, mas que tem confiança no trabalho, porque as pessoas compram o profissional, não compram o social da pessoa, tá? Apesar do social ter que ser um bônus e tal, mas você tem que ser profissional, tá? Então, não basta você só estar na academia, mas estar ali de sacanagem, estar ali sem se dedicar, sem ser um profissional sério, tá? Então, está presente no mercado de trabalho, segundo ponto destacado. Terceiro ponto destacado aqui, as continhas de padaria, você calcular, vamos supor, o que é um salário bom que eu quero ter de personal trainer? Quanto que eu quero ter de renda mensal de personal trainer? E isso, a partir de, então, começar a guiar suas decisões, então tem que ter mais alunos de personal, mais alunos de consultoria, tem que abrir um espaço, tem que ter ali um grupo de treinamento funcional e por aí vai. Então, a continha de padaria ajuda muito nisso. E até se você já tem planos de abrir algum negócio e tal, você faz as continhas para você ver se está no caminho certo, né? Quarto ponto
estar presente nas redes sociais e ali tá divulgando o seu trabalho, tá divulgando você como profissional, tá divulgando você que está se capacitando, tá divulgando a sua marca como personal trainer, porque todo personal trainer é como se fosse uma empresa que tem que estar se divulgando o tempo todo, e você, quando está nas redes sociais, você está se divulgando, então é uma das melhores formas hoje de se divulgar. E junto com isso, né, anotei aqui um quinto ponto que foi o que o Vitor falou, mas está nas redes sociais, mas também está divulgando os seus serviços adequadamente, né? Não precisa fazer a panfletagem digital, né, que é, vagas abertas para minha consultoria, venha treinar comigo e tal, e só vender serviço, mas você tem que estar sempre com uma estratégia de divulgação de serviço, mostrando que você está querendo aumentar ali, que você está querendo receber novos alunos, que você está disposto a trabalhar com novos alunos, enfim, né, divulgar bem os seus serviços. Não ficar com receio também de divulgar, achando que vai ser um vendedor chato, você tem que saber divulgar os serviços, né? E por último, que eu anotei aqui, né, Vitor já pensa se faltou alguma coisa aí para poder incluir nessa listinha, é pensar no curto, no médio e no longo prazo. Nunca ficar focado só em um desses, porque senão pode te gerar muita frustração. Se você só pensa no curto prazo, você toma uma série de decisões que vai ser muito boa para você começar a ter um maior faturamento agora, mas talvez daqui a alguns meses você não esteja tão satisfeito, daqui a alguns anos você fique extremamente insatisfeito, né? Então você tem que pensar nos três, no curto, no médio e no longo prazo. Onde você se vê daqui a 6 meses, onde você se vê daqui a 5 anos, né? São perguntas que você deve fazer. O que eu estou fazendo hoje aqui é o que eu quero fazer nos próximos anos, né? Tá dando certo para mim aqui hoje, eu devo continuar fazendo o que eu estou fazendo hoje, né? E dali você vai traçando metas aí de longo prazo também. Certo, Vitor? Falta alguma coisa? Não, e aí o legal, por que lá no começo do podcast que a gente falou do nosso patrocinador ali, a gente falou da Citiusplay, a plataforma do personal trainer de sucesso, né? Exatamente porque a gente pensa na Citiusplay, toda vez que a gente vai botar um curso lá na Citiusplay, é exatamente para auxiliar você, profissional, aí a ser um personal trainer de sucesso. Então a gente está sempre focado nessa questão aí da capacitação constante, a gente sempre está trazendo aí as coisas novas que tem no mercado, como eu acabei de falar aqui, a gente está sempre antenado aí, se traz isso para vocês ali, a gente dá suporte total, então todas as dúvidas que você tiver, a gente te ajuda lá dentro da Citiusplay. Então a gente pensa a Citiusplay exatamente para transformar você personal trainer de sucesso, né? Então tudo que a gente trouxe aqui, a gente traz dentro da nossa plataforma lá também, exatamente para poder te capacitar aí da melhor forma possível, beleza? Perfeito, então. Pô, acho que agora, cara, se você que viu isso aqui, tá nessa fase inicial de carreira, tá próximo de se formar, ou já tá há alguns anos formados, mas quer realmente tomar com tudo essa carreira, siga isso que a gente está falando, né? Se você precisar de uma ajuda mais aprofundada, igual o Vitor falou, cara, vem com a gente na Citiusplay, né? A gente vai fazer, inclusive, uma promoção muito em conta para vocês aí, para não ter desculpa para não fazer. Então, assim, eu te garanto que você vai ter condições financeiras para fazer, tá? Então, pode ficar tranquilo, né? Que no dia 22 de agosto de 2021, talvez você esteja vendo isso depois, e aí essa promoção já vai ter passado, mas fica ciente aí para você ver outras promoções aí da Citius. Mas, galera, se vocês precisarem de ajuda aprofundada, a gente vai estar sempre dando aqui. Mas também não deixem de acompanhar, que a gente está sempre postando conteúdo grátis aqui para vocês poderem assistir, aprender com a gente e também evoluir como profissional. Porque a nossa intenção aqui, a gente pensando em você evoluir como carreira, a gente pensa em duas coisas principalmente. Cara, o grande objetivo desses conteúdos aqui. Primeiro, se você se capacitar a ser um profissional melhor, todo mundo aqui vai sair ganhando, porque a nossa profissão vai ser mais valorizada. Eu sempre dou esse exemplo e vou dar mais uma vez para você que não conhece ainda, né? Se existe um personal trainer ruim hoje numa academia, esse cara ele está fazendo um desserviço para todo mundo, né? Não é só para ele, né? Tem muita gente que acha assim, o personal trainer lá fica no celular, ele é ruim, ele não tem conhecimento nenhum, então é bom que é menos um concorrente para mim. Só que, na verdade, esse cara pode estar queimando a nossa profissão, queimando o filme de todos os profissionais de educação física. Por exemplo, já teve aluno que chegou até mim e falou assim, personal não vale a pena não, o cara só fica lá no celular do teu lado, só fica te acompanhando e só serve para botar os pesos na academia. Eu falei assim, peraí, do que você está falando? Porque isso não é o tipo de personal trainer aí que eu conheço não, né? Eu sei que existe esse tipo de pessoa, mas não é todo mundo que é assim. Então, assim, é porque o único personal trainer que ela teve na vida, quando ela foi contratar, foi um cara que fez um serviço meia boca desse. E aí ela começou a ver a profissão de personal trainer como uma profissão de baixo nível, né? Então, se todo mundo aqui se capacitar e está atendendo os alunos no máximo,
a nossa profissão cresce como um todo. E no final das contas, o que a gente realmente quer aqui é causar um impacto na sociedade como um todo. Porque se você hoje aqui que está acompanhando a gente, hoje você tem 0 alunos, mas com todas essas dicas que a gente está te dando aqui, daqui a 6 meses você tiver com 20, 30, 40 alunos, até histórias de alunos que a gente viu que em 3 meses conseguiram aí mais de 20 alunos de personal trainer seguindo as orientações que a gente dá, por exemplo, em cursos como personal trainer digital, personal trainer expert, enfim, você com certeza, né, vai estar fazendo um serviço para a sociedade, e isso é muito gratificante para a gente. A quantidade de pessoas que a gente consegue, a gente consegue impactar, né, utilizando você como veículo, né, porque você aprendeu algo novo com a gente, uma nova abordagem, e isso vai ajudar a 20 pessoas terem um melhor resultado, né, com o exercício físico. Isso que importa para a gente aqui. Show de bola? Show de bola. Então, para você que ficou conosco até agora aqui, compartilha isso aí com um colega seu, compartilha aí com um profissional, um estudante de educação física aí, para a gente levar esse conteúdo mais para frente aí e fortalecer nossa profissão, beleza? É isso, então. Grande abraço para vocês aí e até a próxima. Valeu. Valeu, pessoal. Até o próximo. Tchau, tchau.